Renato Gaúcho sempre foi desejo do Flamengo para ser técnico do clube. Inclusive, o treinador tinha recusado 2 propostas do rubro-negro, uma em 2017 e uma em 2018. Em 2019, Renato Gaúcho à frente do Grêmio passou a ser inimigo número 1 de Jorge Jesus, que aqui no Brasil estava sendo endeusado por jornalistas e programas esportivos, e disse que com um time de 200 milhões de reais era obrigação de Jorge Jesus ganhar tudo com o Flamengo, pois até ele conseguiria. Se o Grêmio me der 160 milhões para contratar, vou montar uma seleção. Aí vou ser obrigado a jogar o melhor futebol e ganhar. Após a saída de Jorge Jesus, entrou Domenech e após Domenech, Rogério Ceni, que mesmo contestado no comando do Flamengo ganhou títulos de expressão como a Supercopa 2021 e o Campeonato Brasileiro 2020. Após a passagem turbulenta de Ceni, Renato Gaúcho é sondado pelo Flamengo e em uma reunião Marcos Braz e Bruno Spindel, um dia após a demissão de Rogério Ceni, fecha com Renato Gaúcho. O início de Renato Gaúcho no Flamengo foi promissor. O técnico encantou a torcida com goleadas consecutivas no Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, e isso empolgava cada vez mais a torcida. Porém, uma amarga derrota para o Internacional por 4-0, as coisas começaram a serem vistas de outro ângulo. O rubro-negro logo se recuperou, porém confirmou a classificação às semifinais na Copa do Brasil e na Libertadores, e conseguiu mais uma boa sequência de resultados até o dia 19 de setembro. Diante do Grêmio, o Flamengo havia vencido 2 vezes pelas quartas da Copa do Brasil. Os cariocas sofreram o segundo revés da era Renato Portaluppi, 1-0, gol do colombiano Borja. A terceira derrota aconteceria no Fla-Flu, do segundo turno do Brasileirão. A eliminação diante do Atlético Paranaense, na semifinal da Copa do Brasil, com derrota por 3-0 no Maracanã, deixou o clima no clube bastante pesado. Renato Gaúcho foi muito criticado por boa parte dos torcedores flamenguistas e chegou até entregar o cargo de treinador, mas Marcos Braz e Bruno Spindel conversaram com o técnico e o convenceram a ficar no clube. O clima no Flamengo já não era mais o mesmo. Entrevistas com falas polêmicas e alguns boatos que Renato não treinava tática com o time iam tomando conta dos bastidores. Até que o Flamengo pegou o Grêmio e tinha aberto vantagem de 2 gols sobre o adversário, com um homem a mais em campo. O Flamengo, com esse resultado, encostaria mais no líder Atlético Mineiro, mas Renato fez mudanças no time durante o jogo, no qual surtiu o efeito contrário e deixou o Grêmio empatar rapidamente o jogo. Isso já estava parecendo ser o fim da linha para o treinador. Filmagens apontam auxiliar de Renato pedindo para tirar Vitinho do jogo após fazer os 2 gols para que ele não fizesse o terceiro, para ajudar o Grêmio, e foi isso que Renato fez. A derrota na final da Libertadores para o Palmeiras colocou de fato o futuro do treinador em jogo. A diretoria do Flamengo anunciou a saída do técnico por suas redes sociais. Renato comandou a equipe em 37 partidas, tendo conquistado 37 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Segundo informações apuradas pelo TNT Esportes Brasil, depois do papo no sábado, dia 27, no vestiário do choro do Renato, foi lá mesmo que ficou decidido que a demissão era o melhor caminho. Todo mundo já tinha entendimento de que não iam seguir com ele para 2022 e queriam evitar que ele fosse hostilizado no jogo contra o Ceará pelo Brasileiro no Maracanã. Ídolo com estátua no Grêmio, seu clube anterior, Renato chegou ao Flamengo sem mudar algumas atitudes que tomava em Porto Alegre e não lhe causavam problemas. No Ninho do Urubu, porém, a história foi diferente. Quando os titulares ganhavam folga, por exemplo, era comum o treinador não comparecer ao CT. Hoje ele se deu folga. Era o comentário mais ouvido entre funcionários do Ninho nesses dias. Já no primeiro mês de trabalho de Renato, quando o Flamengo enfileirava goleadas, a ausência do treinador na viagem a Natal para o jogo de volta contra o ABC pela Copa do Brasil foi mal recebida por alguns no Ninho. Na ocasião, ele recebeu autorização do vice de futebol do clube, Marcos Braz, para permanecer no Rio com os titulares. Além de ocasiões pontuais como os treinos e ausência em Natal, um ponto causou incômodo constante, principalmente entre os jogadores: a falta de detalhamento tático nas atividades. A maior parte dos treinos consistia em pequenos jogos, com menos de 11 jogadores em cada time, fossem 9 contra 9, 8 contra 8 ou 7 contra 7. No dia a dia, a relação dos jogadores com Renato era consideravelmente melhor do que com seu antecessor
antecessor, Rogério Ceni. Gente boa é uma expressão ouvida frequentemente no Ninho para definir o treinador que deixou o Flamengo, mas a questão tática irritava boa parte do elenco. Abre aspas, a gente consegue resolver jogos pela qualidade do time, mas tem momentos em que a gente precisa de um técnico indicando caminhos, fecha aspas, disse um jogador. Já na reta final do trabalho, um episódio foi considerado a gota d'água, que dificultaria a permanência de Renato, mesmo em caso de título da Libertadores. A ausência do técnico no treino que os titulares fizeram em Porto Alegre 4 dias antes da final contra o Palmeiras. No mesmo dia, os reservas rubro-negros enfrentaram o Grêmio à noite e Renato preferiu não comandar a atividade dos titulares. Se no início as críticas a esse tipo de comportamento ainda eram mais restritas em razão dos resultados, nesse caso a rejeição foi quase unânime e pavimentou a decisão pelo fim da passagem do treinador pelo Flamengo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e se você sabe de alguma coisa no qual não citamos no nosso vídeo sobre o Renato, sobre a sua passagem no Flamengo, deixe nos comentários. Saudações rubro-negra.